Uma das coisas que eu percebi na minha experiência de entrevista para o mestrado, então não vai tentando florear demais, querer encantar a banca e levar para um lugar desilusional. E uma frase de efeito para ficar ecoando aí na sua cabeça: a banca não sabe mais que você sobre o seu tema, não. Eu tenho até hoje anotado as questões que a banca me fez no dia da minha entrevista. Oi, povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vim aqui compartilhar algumas dicas importantíssimas para você que está na fase de entrevista para a seleção do mestrado, que está chegando nessa fase que é muito importante, uma das mais importantes, eu diria, de toda a fase de seleção para o mestrado. Vim falar algumas coisas para te acalmar e algumas dicas mesmo valiosas que vão te levar à aprovação, se você conseguir aplicar, ó, direitinho e seguir aqui o que eu tô falando. Mas antes, eu quero me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Robert Marley, faço mestrado em História pelo PPGH, Programa de Pós-Graduação em História na UFBA, e tô no meu primeiro ano de mestrado. Fui aprovado ano passado e comecei agora nesse ano, estou no meu segundo semestre. Esse vídeo eu estruturei em 3 dicas, 3 pilares que são muito importantes na minha opinião. As dicas, elas funcionam de maneira separada, mas é muito importante que você assista o vídeo até o final, porque as 3 dicas, os 3 pilares sustentam o nosso edifício. E sem mais enrolações, bora lá agora! Primeira dica: saiba defender o seu projeto. É muito importante mesmo que você tenha em mente o que você pretende fazer no mestrado. Se você chegou na entrevista é porque você já passou, provavelmente, por alguma outra fase anterior. Geralmente é a fase de avaliação dos projetos. Então, muito parabéns! Fique feliz, agradeça, pule, celebre que você avançou um pouco mais de fase. Mas é importante que você treine a oralidade, treine a fala e saiba defender o seu projeto para a banca. Muitas pessoas conseguem dominar ali a arte da escrita, mas a gente sabe que é uma habilidade diferente em comparação, por exemplo, à oratória. A oralidade aqui, você falar para outra pessoa. Então é importante que você saiba também defender aquilo que você vai fazer oralmente. Algumas questões eu tenho em mente aqui, eu vou falar para você, para você ir pensando antes de ir para a entrevista. E aí a primeira delas é: o que é importante do seu projeto? Qual que é a importância dele? Qual que é a contribuição que você pretende fazer para a área que você quer tentar a seleção, que você vai pesquisar? Então, por exemplo, eu faço parte do que a gente compreende na história como história social do trabalho. Tá, ok. Qual que é a importância do meu objeto de pesquisa? O que é que ele vai contribuir para a área da história social do trabalho no Brasil? Pensa nisso, que eu acho que é essencial para você provar para a banca que você sabe o que você vai fazer. Uma das coisas que eu percebi na minha experiência de entrevista para o mestrado é que a banca quer muito saber se você conhece esse objeto de pesquisa. Então, depois que você for aprovado, foi uma coisa que eu fiz, deixo como dica também, pega o seu projeto de pesquisa, ou o seu pré-projeto, e estuda ele. Estuda mesmo, assim, faz um resumo, um fichamento do seu projeto. Então, coloca ali o que você escreveu, vai ordenando em tópicos, coloca de uma maneira que te deixe mais confortável para ir fixando mesmo e defender para as pessoas a sua pesquisa, o que você pretende pesquisar, caso você seja aprovado no mestrado. E esse é o primeiro pilar. Agora vamos para o segundo, que também é muito importante, que é para você não prometer nada além do que você escreveu no seu projeto de mestrado ou no seu pré-projeto, que já te levou a essa etapa aqui da entrevista. Então não vai tentando florear demais, querer encantar a banca e levar para um lugar desilusional, sabe assim? Seja fiel àquilo que você escreveu no seu projeto de mestrado. Não tenta inventar coisa demais, prometer demais, porque a banca vai estar te avaliando a partir do que você entregou no seu projeto de mestrado, que já foi lido, avaliado e que te levou a essa fase. Então não tenta inventar mais que isso. Eu sei que no processo de escrita do projeto de mestrado costuma ser bastante tenso, assim, a gente fica, enfim, acelerado, é muita coisa para escrever, às vezes em pouco tempo, se você não se planeja para fazer com antecedência. Eu sei que isso acontece. E pode ser que passe uma ou outra coisa que você queria escrever e acabou não conseguindo escrever porque não deu tempo, ou por algum outro motivo. Isso pode acontecer. E não é para você não levar isso para a banca se for necessário. Não é para você falar sobre alguma coisa que eventualmente você não escreveu no projeto e que você acha importante levar ali na fase da entrevista. Mas cuidado para não ficar muito à parte, muito diferente daquilo que você escreveu no projeto. Até porque, pessoal, isso pode colocar a banca em um lugar de não ter muito parâmetro para te avaliar, para avaliar o seu momento ali na entrevista. Porque o parâmetro que eles vão ter é do projeto de mestrado. E se você vem na entrevista com outra persona, pensa assim, ou entregando muito além, muito aquém, pode ser que a banca fique duvidando um pouco, ou então questionando por que você não colocou tudo isso que você está prometendo na entrevista
no próprio projeto, beleza? Então cuidado com isso, seja fiel ao que você escreveu, essa é a minha dica. A banca não quer nada demais, além do que você escreveu, e te levou a essa fase. Isso, inclusive, já liga com o nosso terceiro pilar, a nossa terceira dica, que é tente ficar calmo, tente ficar tranquilo. E uma frase de efeito para ficar ecoando aí na sua cabeça, que é: se você chegou até essa fase é porque eles veem potencial na sua pesquisa. Então, isso é para fazer com que você tente relaxar. Não adianta chegar lá nervoso, tenso. Eu sei que é impossível ficar tranquilo, à vontade, assim, 100% relax. Não dá mesmo, assim. Eu fiquei nervoso também. Acontece, mas é bom você não ficar também pensando acelerado demais ou viajando muito, porque você pode não conseguir pensar e se concentrar ali no processo mesmo da entrevista. E é muito importante você estar conectado com aquele momento, atento ao que a banca fala para conseguir ouvir e responder. Porque se você ficar muito nervoso, você pode ir para um lugar de vacilar por bobeira, por não estar conseguindo ali estar presente mesmo, de fato, naquele momento. Então tenta pensar que se você chegou até essa fase é porque você é bom, você é boa, o seu projeto, a sua pesquisa vale a pena. A banca está curioso em saber um pouco mais, em te ouvir falando sobre o seu projeto, em tirar possíveis dúvidas que eles possam ter e te perguntar e ver como você se sai nesse processo. Não deixa que nesse momento o inimigo da autossabotagem ali, aquela vozinha que fica ali infernizando a gente, não tá bom o suficiente, pode ser que eu pegue, que eu não vou conseguir passar. Não deixa que essa vozinha fique ali te infernizando, porque isso vai atrapalhar completamente o seu processo. Esse é o momento para você, celebrar, ficar à vontade, falar com a banca, dar risada, mostra descontração mesmo. Eu lembro que na minha fase da entrevista, eu estrategicamente, um pouco antes da entrevista, eu pensei que seria interessante ficar muito à vontade de mostrar para a banca isso. Então, dá uma risada de vez em quando, faz uma pergunta, você dá uma brincada ali, faz uma brincadeira de leve. Também não é para ir para um lugar impessoal, não é sobre isso. Mas é para você mostrar para aquelas pessoas que você está muito tranquilo, que o seu projeto é seu mesmo, que você escreveu mesmo, que você vai defender porque sabe a importância dele. E uma coisa que quase esquecendo aqui, pessoal, é de falar o seguinte: muita gente pede para que outras pessoas escrevam os projetos de mestrado. Então a banca está de olho nisso. Tá? Imagina que você paga para alguém escrever o seu projeto, aí você consegue uma aprovação, e como que você defende isso na entrevista? Por isso a importância que você conheça mesmo o seu projeto e tente mostrar para a banca que você escreveu, que você domina, que o tema é seu mesmo, que você tem propriedade sobre o que você pesquisa. E outra coisa, a banca não sabe mais que você sobre o seu tema, não. Os professores que estão ali podem saber muita coisa. Eles sabem, obviamente, né? Sabem sobre a historiografia, sobre a área mais geral, mas eles não sabem o específico do seu tema, que é o ouro que você tem. Então perceba, você é a pessoa que mais conhece o seu projeto, é o seu tema do coração. Mostre isso para a banca e faça com que eles percebam que essa vaga merece ser sua, porque você tem muito a entregar no mestrado e a contribuir com a sua área de pesquisa. E esses são os 3 pilares que eu separei para compartilhar para vocês. E antes de eu ir embora, e você também não sai ainda não, eu tenho uma proposta para fazer, que é de um possível tema de vídeo envolvendo também entrevista de mestrado. Eu tenho até hoje anotado as questões que a banca me fez no dia da minha entrevista. Eu anotei tudo isso. Assim que acabou a minha entrevista, peguei um caderno e fui anotar, para eu ficar pensando tanto nas perguntas quanto no que eu respondi ou no que eu podia ter respondido. Eu fiquei numa viagem louca assim depois. E eu tenho tudo isso registrado. Eu posso trazer essas questões aqui para o meu canal em um vídeo, compartilhando tudo que a banca me perguntou. Mas eu quero saber se você acha que pode ser um tema legal, pode ser um vídeo interessante. Comenta aqui embaixo, que vai ser um prazer compartilhar esse meu processo e trazer também dicas que eu acho importante que você acesse, que você tenha conhecimento, até porque na minha época, quando eu passei com minha época, ano passado, eu não encontrei o conteúdo nesse sentido aqui, que faria total diferença pra mim. Então eu quero ajudar mesmo, eu compartilho muito do que eu sei, é muito do que eu já faço aqui no meu canal. Então comenta aqui se você quer e eu quero saber também o que você achou desse vídeo aqui, tá bom, gente? Muito boa sorte pra você que vai fazer a entrevista, já é seu, arrase, dê seu nome, sobrenome e endereço. Só não deu CPF, porque pode ser que dê ruim, tá bom? E agora eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.